Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes por mais uma vez o Senhor nos permitir nos reunirmos, cada um no seu lugar, na sua distância, para termos este momento de companheirismo em torno da Palavra de Deus, onde sempre estamos aqui estudando, meditando e sempre aprendendo, né? Nós estamos sempre estudando e aprendendo, porque o aperfeiçoamento da noiva, ela não tem fim, né? E como nós vemos nos estudos do irmão Brana e até nas literaturas do irmão Liveio, ainda lá no milênio nós continuaremos aprendendo. Então isso não tem fim, queridos, né? Então agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de nos rendermos a Ele e rendermos esse nosso tempo para Ele, para ouvirmos a Sua Palavra. Então, minha oração é que Deus nos ajude, nos conduza em tudo e que possamos ter uma boa transmissão para os que nos acompanham, né? Eu saúdo aqui os irmãos que estão nos ouvindo também pela internet, em seus lares, também os nossos amados irmãos das igrejas de Francisco Morato, Cardoso Moreira, Viamão, enfim, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Meus amados, eu tenho aqui um estudo e eu só concluí ele hoje de manhã, inclusive, né? Eu fiquei aí esses últimos dias trabalhando nele, porque às vezes eu fico meditando, estudando, vendo o que Deus está tocando no meu coração para falar. E às vezes Ele me opera de uma forma bem interessante. Às vezes Ele faz até a luz se apagar para eu não trabalhar no computador, mas para ir lá nos livros, lá escritos, Mambrana, vasculhar e folhear alguma coisa. Já fiz sermões assim, queridos, né? Então nós tivemos o mesmo problema, teve falta de luz essa semana aqui, porque estão fazendo algumas reformas aí no bairro. Aí eu fui lá para os livros e achei alguma coisa, olha só isso aqui, né? E Deus estava tocando no meu coração. Então a mensagem vai ser algo assim, eu vou ler uma escritura, eu poderia me basear só nela, e se eu fosse fazer só isso, me basear só na escritura que eu vou ler, nós poderíamos falar muitas coisas aqui, mas eu vou apenas tomar ela para tentar criar um gancho para tratar de outros temas doutrinários aqui, que são coisas simples, ok? Mas eu quero tratar mesmo assim para que seja feito um registro para aqueles que nos acompanham. Hoje, inclusive, uma irmã me disse, irmão Jorge, estou acompanhando a doutrina, estou gostando muito dos estudos, estou aprendendo muito. Nessa semana também um outro irmão escreveu e disse a mesma coisa. Então, eles estão chegando, alguns talvez nem conhecem a mensagem, e estão aprendendo e querem saber algo sobre aquilo que nós estudamos, aquilo que o irmão Brana falou, né? Então, mesmo que seja uma coisa que nós já conhecemos, é bom para fazermos o registro e documentar para aqueles que depois irão nos ouvir, acompanhar e ter uma ideia, uma noção daquilo que o irmão Brana nos ensinou. Porque só o que nós fazemos aqui é tratar das Escrituras Sagradas e daquele eco das Escrituras que o irmão Brana fez através das suas mensagens que nós lemos, estudamos, enfim. Então eu tenho um tema aqui, eu vou intitulá-lo de Andando segundo Cristo, ou seja, de que nós devemos andar segundo Cristo andou, da maneira como Jesus andou, né? Viver da maneira como Ele viveu, pensar, falar, viver, enfim, né? Eu quero tomar aqui rapidamente uma escritura para nós lermos e depois tratarmos desse tema. A escritura que eu quero ler aqui se encontra lá na Epístola aos Efésios, capítulo 4, e eu quero ler a partir do versículo 1, eu creio que até o versículo 7. Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 7. Eu vou dar um tempo para os irmãos que estão nos acompanhando abrir suas Bíblias, estamos ao vivo, para que todos possam ler junto conosco. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo trata muita coisa neste capítulo, só neste capítulo, né? Eu vou aqui ler apenas esses versículos e depois ler mais alguns outros e comentar e ver o que a irmã Brana tratou sobre eles. Então aqui, Efésios 4, versículo de 1 a 7, o apóstolo Paulo nos escreveu assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém. Vamos orar ao Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos, Senhor, por essa palavra que lemos e desejar, pedimos a Ti para que Tu nos dê a instrução e a direção nesta reunião que estamos tendo, Senhor, que Tu possas abrir o nosso entendimento nesse instante em que levamos cativo o nosso pensamento, a Tua obediência, para que Tu venha nos instruir, para que Tu venhas revelar a Tua palavra para nós e para que possamos aprender um pouco mais, Senhor. Então, dirige nossas vidas, fale conosco, instrua-nos com a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, porque sabemos pela Escritura que é Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina, é Ele que nos guia, que Ele possa ser isso tudo agora, Senhor, nosso advogado, nosso paráclito, que nos instrua, que nos ensine. Fale conosco, Senhor, através dessas Escrituras e de tudo mais que formos tratar aqui, é o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse capítulo aqui de Efésios, o capítulo 4, Paulo dá uma importância especial aqui para a necessidade de cada filho de Deus dar um bom testemunho de sua confissão de fé. Por isso que logo mais adiante, no versículo 11, que é o versículo que todos conhecem muito bem, ele fala lá da importância do ministério quíntuplo, porque é este ministério que vai conceder à igreja uma unidade de fé e do Espírito, que leva o corpo de Cristo ao aperfeiçoamento, através do ensino. E aqui o apóstolo Paulo disse, aqui no começo, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, aquele que diz ser um cristão deve se conduzir da mesma maneira que Cristo, o qual tudo o que fez foi tentar o quê? Refletir com a sua vida o Espírito de Deus e as suas características que estavam nele. O Filho, ele guardou os mandamentos do Pai. E é nisto que nós demonstramos conhecê-lo, que é quando guardamos esses mesmos mandamentos e a sua palavra. Então, o ministério quíntuplo, ele ajuda, portanto, a lembrar a igreja sobre como foi este caminhar de Jesus sobre a terra, a fim de que a igreja o tome como o seu exemplo. Pois a igreja está no mundo apenas para ser o quê? Um reflexo dessa imagem, da imagem de Cristo, a fim de fazer as mesmas coisas que ele fez, pensar da mesma maneira que ele pensou, viver como ele viveu, falar como ele falou. Então, toda esta verdadeira vocação, na verdade, de cada cristão, andar como Cristo andou. E a única maneira de se fazer isso é deixar que o próprio Cristo habite no crente, para que ele mesmo possa usar a sua vida como o seu tabernáculo vivo, né? Foi algo parecido com isso que João disse numa epístola que eu quero ler aqui rapidamente, lá em 1 de João, no capítulo 2, nos versos 3 a 6, João vai dizer o seguinte, ele diz aqui, e nisto sabemos que o conhecemos, como? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Então, este andar como Cristo andou, significa manifestar na sua vida as mesmas características dele. E essas características de Deus na igreja, elas são manifestadas não somente por meio dos sinais que Deus poderia operar na igreja, ou pela palavra do dia sendo crida e confessada pelos crentes, mas também por uma conduta santa e pura pelos filhos de Deus. O Mambana disse que todo filho e filha de Deus deve se comportar como tais, agindo, andando, falando e se conduzindo como filhos de Deus. Todos nós somos estrangeiros em uma terra estranha. Portanto, os nossos hábitos e o nosso modo de ser não devem jamais refletir o que está neste mundo, porque isso faria a igreja perder a visão do que ela realmente é. Eu quero ler um sermão de Mambana falar isso, lá na mensagem Sedentos por Vida, que nós não temos traduzida, do dia 13 de junho de 59. Aqui o Mambana vai dizer o seguinte,
O que estão a fazer os cristãos? O que os cristãos têm que fazer? Nós somos estrangeiros, mas nosso Pai é o Rei. E nós somos filhos e filhas de Deus. Devemos nos comportar como filhos e filhas de Deus. Quando eu vejo a igreja se tornando tão solta, e as mulheres em seu modo de se vestir imoral, e os homens fazendo o mesmo, isso me entristece, porque somos filhos e filhas de Deus, e devemos agir, andar e falar e nos conduzir assim. Quando ficamos longe disso, eu tenho medo que haja algo de errado em nós. Perdemos a visão de quem nós somos, porque a vida que está em nós é o que nos guia e nos dirige. Ok, então o tipo de vida que nós vivemos, amados, é o tipo de doutrina, e o tipo de doutrina que nós confessamos é o que vai determinar o tipo de espírito que está nos guiando, conforme aquilo que nós fazemos e confessamos. O tipo de vida que vivemos, o tipo de doutrina, o tipo de fé que pregamos, ele vai denunciar para você e para todos o que nós somos e do que somos feitos, qual é a nossa natureza. Então o Espírito Santo é que nos instrui acerca de todas as coisas. Portanto, somente Ele é quem deve nos guiar em nossa conduta como filhos e filhas de Deus. Nós já estudamos em uma outra ocasião que todos nós devemos ser imitadores de Deus e da sua palavra. Portanto, se formos imitadores de homens ou de seus sistemas, a nossa experiência como cristãos não estará em conformidade com a Bíblia, que é a única coisa pela qual nossa vida deve combinar. Paulo também disse que nós deveríamos ser seus imitadores, como ele disse ser de Cristo. E o irmão Branham disse que a vida que os santos da Bíblia viveram no passado deve ser a mesma que devemos imitar como nosso exemplo, porque todos eles foram também guiados pelo Espírito Santo. E se o mesmo Espírito Santo estiver em nós, então nós deveremos viver uma vida santa como eles viveram. Eu quero ler um sermão onde Branham trata disso. Mensagem: A Seta da Libertação de Deus, disparada de um arco, é assim que está lá no título original da Voz de Deus, do dia 1º de agosto de 56. A partir do parágrafo 27 diz assim: Eu quero que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Este é o momento de combinação. Por que uma banda disse isso? Porque os falsos líderes de hoje, eles querem que você combine a sua vida com a teologia que eles inventaram e com as revelações que eles obtiveram. Mas se o que eles disserem estiver fora da Bíblia, meu irmão, esqueça isso. Sua vida deve combinar somente com a palavra de Deus. Depois ele diz: se você quer comparar algo, compare a sua experiência com a de Paulo. Amém? É disso que precisamos hoje. Precisamos comparar a nossa fé com a fé de Paulo. Por que isso? Porque a fé de Paulo é a fé apostólica. Amém? Este é o nosso exemplo hoje, certo? É um verdadeiro tempo de combinação que estamos passando. Então não tente se comparar com o seu vizinho. Compare-se com alguns santos da Bíblia. Se você é um santo, haja como um santo. Ande como um santo. Vista-se como um santo. Fale como um santo. Ore como um santo. Creia como um santo. Vista-se como um santo. Veja, está repetindo vestir-se. Seja como um santo. Viva como um santo. Morra como um santo e vá para o céu como um santo. Amém. Ok. Então, você sabe que o irmão Branham, ele ensinava que o mesmo Espírito que temos hoje será o mesmo Espírito que manifestaremos quando estivermos lá do outro lado, da eternidade, né? Samuel voltou a profetizar depois de morto, porque esse era o Espírito que estava sobre ele, e isso acompanhou na sua partida, né? Aliás, quando ele fez aquela profecia, isso provou que ele tinha ainda aquela unção profética, mas não foi ali Samuel que havia profetizado, era o Espírito, era aquela unção profética que estava sobre ele. Então, o Espírito Santo que estava sobre sobre Samuel, mesmo depois de ter partido, mostrou ainda estar com ele, né? Portanto, o único Espírito que deve permanecer em nós, para que vivamos eternamente, deve ser o Espírito Santo de Deus. Quando Paulo disse que deveríamos ser seus imitadores, ele não estava se referindo a imitar o seu próprio espírito, que é o espírito humano e carnal, mas ele se referia ao Espírito de Deus que estava nele. Muitos não conseguem discernir isso
E ao invés de imitar o Espírito de Deus que usou um determinado vaso, alguns acabam até mesmo imitando o Espírito do próprio vaso. Nós não devemos ser imitadores de homens, nós devemos ser imitadores de Cristo somente. Veja que o Espírito que usou Elias, que usou Eliseu e que depois usou João Batista, era o mesmo Espírito Santo, e foi esse mesmo Espírito que permitiu aqueles diferentes homens em diferentes épocas falar, ensinar e viver o mesmo tipo de vida. E é esse mesmo Espírito que precisamos ter hoje conosco. Deus, ele pode tirar os seus servos e os seus profetas da terra, mas nunca o seu Espírito, pois é esse mesmo Espírito que unge os seus outros filhos para fazer as mesmas obras e ensinar a mesma palavra que os outros viveram e ensinaram. Foi assim que uma banda disse, uma mensagem que eu quero ler aqui, que nós não temos traduzida, chamada A Igreja do Deus Vivo, do dia 27 de julho de 51. Mambana vai dizer aqui o seguinte: você entende, irmão, que Deus nunca tira o seu espírito da terra? Deus tira o seu homem, mas nunca o seu espírito. Deus tomou Elias, Deus tirou Elias da terra, mas o espírito de Elias veio sobre Eliseu. E depois, várias centenas de anos mais tarde, veio sobre João Batista. E o mesmo espírito o fez agir da mesma forma. E depois foi profetizado também que ele estará aqui de novo nos últimos dias. Vê? Ou seja, do que está falando? E um profeta para os gentios, que nós sabemos que foi nele mesmo, não Brana? Depois disso, esse espírito também voltará novamente a ungir um outro profeta, só que dessa vez será um profeta judeu para os 144 mil judeus lá remanescentes durante a tribulação. Aí depois ele diz, Deus, ele leva o seu homem, mas o seu espírito permanece. Ele tomou o seu filho, está falando de Jesus Cristo, mas o seu espírito ficou na terra, o Espírito Santo. Ele foi enviado de volta para a terra para viver entre os homens. Você está consciente disso? Então aqui ele está dizendo, o Espírito de Cristo está aqui vivendo entre os homens, está vivendo em carne humana, está vivendo na igreja. Para quê? Para que a igreja possa andar como ele andou. Então, se esse Espírito que foi enviado de volta para viver entre nós, é esse mesmo Espírito que então nós devemos ter. E é esse mesmo Espírito que nos permitirá fazer as mesmas obras que os demais servos de Deus fizeram, e a viver a mesma vida santa que eles viveram. Não foram eles que fizeram nada disso, mas foi o próprio Espírito de Deus vivendo neles. E é somente esse Espírito que nos permite viver uma vida santa e consagrada para Deus. Pois a única maneira de produzirmos os frutos do Espírito é tendo o próprio Espírito de Cristo em nós. Pois é Ele que nos fará agir, viver e falar como cristãos doces e humildes. Estou usando esses termos porque assim como a Mano usou nesse sermão que eu quero aqui ler. Mensagem Porque Clamas Fala, de 63. Aqui uma banda diz, nós agradecemos ao Senhor por isto, de andar em uma vida consagrada, entregar-se com doçura, humildade, andar no Espírito, andar, falar, vestir e agir como cristãos humildes e doces. Não deixe que isto fale agora. Amém. Veja que o apóstolo João ele disse que assim como Cristo é, então será assim que nós, a igreja, também deveremos ser, se o seu Espírito estiver vivendo em nós. Ele disse isso lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 17. João diz aqui, porque qual ele é, ou seja, segundo ele é, segundo Cristo é, somos nós também neste mundo. Então, nós precisamos ser exatamente da mesma maneira que Cristo é. É isso que João diz, tal como Cristo é, assim nós temos que ser e andar. Então, quando alguém se rende inteiramente a Cristo, ele se converte em um tabernáculo vivo, onde Deus mesmo habita. É isso que acontece com o novo nascimento, onde não somente somos adotados como filhos de Deus, mas passamos a manifestar aquilo que Cristo é. E é nisso também que se revela o grande amor do Pai. Como disse o apóstolo João, no capítulo anterior dessa sua mesma epístola, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, João diz assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Agora, nós não devemos ser como ele é, somente depois que ele vir fisicamente para resgatar e para arrebatar a igreja. Nós já precisamos ser semelhantes a ele agora. Foi por isso que o irmão Oliveira, ele disse em alguns estudos que nós traduzimos, ele interpretava essa palavra aqui que João usou, manifestar, que vem lá do grego phânero, com a mesma aparição ou mesmo com a própria parousia de Cristo. Pois o Cristo, ele tem se manifestado agora nesses últimos dias de uma forma peculiar sobre a igreja por meio de sinais e principalmente por meio de uma mensagem que é o alarido. Para quê? Para que a igreja, possa desde já então já começar a refletir em si o que ele é. Pois é essa mensagem do dia que vai permitir a você conhecer as características de Deus de modo a se identificar com elas. Agora, ninguém é um filho de Deus, como João disse aqui, ou um cristão, ou um nascido de novo, a menos que ele tenha sido eleito para nascer de novo. E tampouco pode alguém ser um filho de Deus ou um cristão apenas por se unir a uma denominação, a uma igreja. Você sabe que o Umbanda disse isso. Eu separei só uma mensagem dele onde ele toca nesse assunto. Na mensagem Não Te Estribes do Teu Próprio Entendimento, no parágrafo 116, o Umbanda vai dizer aqui: porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. Não importa que marca você tem sobre você. Isso não tem nada a ver com isto. Você é absolutamente um cristão pelo nascimento. E essa é a única maneira. Essa é a única maneira que você pode ser. Não por unir-se, não por credos, não incitando isto ou recitando isto ou qualquer outra coisa. Nem por educação, nem por teologia. Você é um cristão quando você é nascido de novo. E você não pode nascer de novo, a não ser que você foi eleito para nascer de novo. Do que o Umbanda aqui está falando? De predestinação. Porque depois ele diz: porque nenhum homem pode vir a mim, a não ser que meu Pai o atraia. E todo que meu Pai me tem dado virá. Amém? E eu o levantarei novamente no último dia. Amém. Ok. Então veja, dizer que fomos batizados em um corpo, como o Umbanda diz aqui, citando as Escrituras, né? Significa que nós fomos como que fundidos com Cristo. Portanto, não há meio de separação, não há como nós nos separarmos de Jesus. Pois dizer que um filho de Deus pudesse se perder seria o mesmo que admitir que Deus pudesse perder uma parte de si mesmo. Porque todos os filhos de Deus, na verdade, eles são, assim como Jesus Cristo, parte de Deus. Portanto, o novo nascimento, o que é? É a regeneração, que só ocorre quando se recebe o Espírito Santo. E como ensinava o irmão Brana, a evidência dessa regeneração ou do novo nascimento se dá quando o eleito recebe em seu coração e na sua mente a mensagem da hora e é transformado por ela. Tem uma mensagem onde ele também fala isso, e ele menciona isso em vários sermões, mas eu peguei aqui a mensagem Perguntas e Respostas 2 e juntei vários parágrafos aqui, juntei partes de parágrafos, pelo menos 3, para formar uma frase completa onde ele trata sobre isso. Aqui ele vai dizer: agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência definitiva que uma pessoa deve receber. Só há uma evidência do Espírito que eu saiba, e essa é uma fé genuína na prometida palavra da hora. Agora, o Espírito Santo, quando ele vier, ele será uma testemunha para você de que esta palavra está correta. A palavra para hoje. Amém. Então, aí está, meu querido, a sua regeneração, o seu novo nascimento e a sua evidência do batismo com o Espírito Santo, conforme o Umbanda nos ensinava. E isso tudo até pode acontecer antes mesmo do batismo nas águas, porque na verdade não são as águas que promovem alguma regeneração. Nós podemos até tomar como exemplo bíblico disso que estou dizendo, aquelas escrituras lá que mostram quando Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem ter sido ainda batizado nas águas. Você lembra disso? Mas como ele havia crido na mensagem para aquele dia, ele já experimentou naquele exato momento em que o apóstolo Pedro lhe pregava o evangelho, as bênçãos redentivas do Calvário. Só o que ele precisou fazer depois foi o quê?
através do batismo nas águas, dar um testemunho público daquela obra que Deus já havia feito em sua vida. Portanto, Cornélio não se batizou nas águas para ser regenerado, mas ele se batizou porque ele já havia recebido a sua regeneração e a remissão dos seus pecados. E era assim como Urbano ensinava. Quero ler isto numa mensagem onde ele trata desse assunto. Perguntas e respostas número 1, de 64. Aqui ele vai dizer: eu não creio em ser batizado para a regeneração. Vê? Porque quando você crê nisso, isso omite o sangue. Vê? Agora escute isso aqui. Você é batizado nas águas para mostrar que a regeneração já aconteceu. Então, o que o Umbanda está nos dizendo aqui, meus queridos, é que o correto, é que você seja regenerado antes de ser batizado. Porque o batismo ele precisa ser um ato consciente. Veja que, para o irmão Brana, o batismo nas águas não é somente para você confessar publicamente o nome de Cristo como teu Salvador, mas também para dar um testemunho de que uma obra interior já foi feita lá no teu espírito. Por isso que ele diz que a regeneração tem que anteceder o batismo nas águas. Depois ele continua dizendo aqui, isso é só o extremo, um símbolo da regeneração. O batismo nas águas é um símbolo de que você já foi regenerado. A coisa completa solenemente se encontra na predestinação. Ou seja, somente os predestinados experimentam o novo nascimento e a regeneração. Porque como ele disse antes, como nós lemos aqui, alguém só pode nascer de novo se for eleito para nascer de novo. Depois ele diz, porém nós não sabemos quem é e quem não é. Portanto, pregamos o Evangelho. Do que o Umbanda está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nós não temos como saber quem é predestinado e quem não é predestinado. Quem foi salvo e quem não foi salvo. Isso cabe apenas a Deus somente. Nós não podemos julgar ninguém. E o Evangelho nós pregamos a todos, sem discriminar ninguém. É o que ele vai dizer aqui. Apenas prosseguimos pregando por fé. Porém, veja, a água não é para remir pecados. É uma indagação para uma boa consciência. Ou seja, vamos ver, o batismo é para dar um testemunho externo de uma obra interna que já tem que ter acontecido anteriormente. É isso que ele está dizendo. No Umbanda ele vai citar agora aqui para nós um exemplo de Cornélio e de Paulo, que foram remidos, segundo o seu entendimento, antes mesmo de serem batizados nas águas. Ele vai dizer aqui, agora todavia, estando ele ainda falando essas palavras, caiu o Espírito Santo. Então Pedro disse, recusaremos água, vendo que esses receberam o Espírito Santo, conforme recebemos nós ali em cima? Aí um profeta agora vai dizer, eu creio que seus pecados, os pecados de Cornélio, já se haviam ido, porque não haveria entrado o Espírito Santo, e ele não entraria a menos que eles fossem vasos predestinados. Amém. Veja, o Umbanda está dizendo, o Espírito Santo só sela uma vida, só regenera uma vida, se ela foi predestinada para receber tudo isto. Depois ele diz, ele sabia que seguiriam, está falando de Deus, ele sabia. Eu creio que Paulo, a razão pela qual teve que ser batizado de novo ele havia perseguido os cristãos. Isso mesmo. E Deus sabia por quanto ele disse, lhe tenho escolhido. Ele disse ao profeta Ananias, quando ele notou que Saulo se encontrava ali no quarto, rosto emagrecido e olhos escurecidos, ele orava fervorosamente e pó por todo o seu corpo e foi cegado pela coluna de fogo que lhe apareceu no caminho abaixo, e ele disse, o tenho escolhido como vaso para os gentios. Deus sabia disso. Sabia que 3 dias depois Ananias poderia batizá-lo no nome de Jesus Cristo no rio de Damasco. Mas eu creio que os seus pecados já estavam remidos. Ou seja, antes mesmo de Paulo ser batizado nas águas. Porém, ele tinha que fazer isso para mostrar ao mundo, ou seja, dar um testemunho externo de que algo já havia acontecido internamente. E creio que essa é a razão pela qual devemos batizar no nome de Jesus Cristo. E creio que a semente predestinada o verá, e unicamente eles o verão. Do que ele está falando aqui? Do batismo correto, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse batismo trinitário que usam aí, dos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, ele é tão falso quanto uma nota de R$3.
Mas o que o irmão Branham está dizendo é que somente o predestinado é que poderá ver e entender estas coisas. Ok. Agora, assim como é possível alguém ser remido e salvo antes mesmo de ser batizado nas águas, também é possível acontecer o inverso, que alguém ser batizado sem ainda ter passado por essa experiência. Neste caso, ele não está com o seu batismo nas águas dando testemunho nenhum de alguma obra interna feita nele interiormente antes. Continuando aqui nesse mesmo sermão, o Mbana vai dizer depois o seguinte: há muitas pessoas que dizem que são salvas. Muitas são batizadas no nome de Jesus. Ok, veja lá. O irmão Branham não pode aqui estar se referindo apenas ao grupo unicista que se batiza no nome de Jesus. Ele também tem que incluir aqui os irmãos da mensagem, porque são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, nem todos que se batizam no nome de Jesus, seja de qual segmento for, seja da mensagem ou do nacional, nem todos, só porque foram batizados, quer dizer que, que foram salvos. Depois ele diz, muitas falam em línguas, e têm toda classe de sinais do Espírito, e nem sequer são salvos. Isso mesmo. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não tenho profetizado em teu nome? Pregadores, em teu nome não tenho expulsado demônios e feito muitas obras poderosas? E ele lhes dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Ok, então veja, queridos, só porque alguém pode manifestar os dons do Espírito, não significa que ele foi selado pelo Espírito. É possível que alguém tenha até mesmo os dons do Espírito sem ter o Espírito, sem ter o doador. Uma outra razão de Paulo ter dito na Escritura, que nós citamos, de que os cristãos teriam que ter um cuidado para dar um bom testemunho da sua vocação, é porque, devido à sua regeneração, eles receberam então um penhor ou selo do Espírito, que por sua vez esse Espírito se entristece quando a confissão e o modo de viver de um filho de Deus não condiz com a fé que o regenerou. É isso que ele disse lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, todo aquele que experimentou o novo nascimento e aquela regeneração, ele tem que ter este selo do Espírito, que funciona como se fosse uma espécie de penhor da sua salvação. Uma vez selado, nada mais pode romper este selo, que só será aberto, digamos assim, no dia da sua redenção, que é quando Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, que está agora nesse instante sendo selada e escondida nele. E o irmão Branham disse que este selo pertence somente àqueles que foram predestinados a serem gerados ou criados pela palavra. Quero ler um sermão onde ele trata disso, na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para a Adoração, de 65. Aqui o profeta vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, citando aqui a escritura que acabamos de ler de Paulo, no qual estáis selados até a vossa redenção. Até que você seja redimido, explica o irmão Branham. Você está selado ali, você está debaixo do sangue, você não sai mais. E então, o que é você? Filho de Deus na família de Deus, selado por dentro pelo Espírito Santo. O diabo não poderia pegá-lo se ele tivesse de fazê-lo, porque você está morto, a parte do seu velho marido está morta, e você está sepultado, e sua vida está escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Está vendo? Como ele vai pegá-lo você? Como você vai sair? Você está ali, glória! Agora, eu deixarei isso, somente o bastante para que você saiba do que eu estou falando. Então, uma nova criação, não uma denominação, mas a palavra. Vocês são criação da palavra, porque a pedra fundamental foi assentada em vocês antes da fundação do mundo, predestinados para serem filhos e filhas de Deus. Amém. Então aqui ele está dizendo, você é uma criação da palavra, você é uma criação porque você foi regenerado, e você foi selado porque você foi predestinado para isso, para ser um filho e filha de Deus. Então veja que aqui uma banda diz que um eleito ele está selado de tal maneira que é impossível que o diabo consiga tirar você das mãos de Deus, porque esse selo ao mesmo tempo ele impossibilita um eleito de se perder, pois ele foi predestinado desde antes da fundação do mundo para ser um filho de Deus. Então, todo aquele que foi criado pela palavra, como ele disse aqui, torna-se o quê? Um novo homem e uma nova mulher. E é somente isso que lhes possibilita andar como Cristo
e em verdadeira santidade. E foi exatamente isso que Paulo disse lá em Efésios 4, lá no versículo 24. Ele diz aqui, que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que o apóstolo Paulo diz que o novo homem é uma criação de Deus. E somente essa criação poderá viver uma vida santa. Sem isso, alguém pode até se esforçar em viver em santidade, mas a menos que o próprio Cristo viva nele, esse seu esforço não vai conseguir se perdurar por muito tempo. Agora, observe também que a salvação ela nunca deve ser confundida com galardão. A salvação ela é de graça, portanto é um dom. Pela graça sois salvos mediante a fé. Nós já estudamos isso. Agora, o galardão ela é baseada nas obras que foram feitas. A salvação nunca se perde, mas um galardão você pode perdê-lo. A salvação é apenas por Jesus Cristo, mas o galardão ele vai ser conforme o agir e o andar do salvo. Lá em João 3,36 é dito, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O apóstolo Paulo também nos disse que a obra da salvação é algo que Deus jamais deixará inacabada, pois tudo aquilo que Deus começa, ele também concluirá. Deixa eu ler onde ele fala isso, lá em Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Veja, portanto, aqui, queridos, que a obra que Deus começa na vida de um crente será completada no dia da volta de Cristo. E ninguém poderá interromper esta obra até que este dia chegue. O apóstolo Pedro também disse algo muito parecido que eu quero ler aqui para você. Lá em 1 de Pedro 1,5, ele vai dizer aqui que mediante a fé estáis, escute aqui, guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A palavra guardados que Pedro usou aqui, ela pode significar, segundo o grego, tanto impedidos de fugir, quanto protegidos de ataque. É o significado que tem lá no grego. E talvez esses dois sentidos até poderiam ser interligados aqui, porque Deus tanto pode impedir que os seus filhos, que os crentes fujam do seu reino, ou fujam de suas mãos, como também os protege dos ataques externos do diabo. Tudo porque a salvação não está condicionada ao caminhar do eleito, mas na fidelidade de Deus em guardar e cumprir as suas promessas que ele fez para os seus filhos. E lembre-se também que o Mambana disse que a segurança do crente, ou da salvação, era inclusive um dos mistérios que as pessoas haviam passado por alto, mas que agora, através do seu ministério, esse e outros ensinos apostólicos vieram a ser restaurados. Ele trata isso em um sermão onde eu já li, uma certa vez, um estudo que ministramos, aqui num sermão chamado Tentando Fazer um Serviço para Deus, de 27 de novembro de 65. Aqui ele vai dizer, porque veja, eu creio que a palavra é a verdade. E a Bíblia diz, aquele que acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra dela. Então, tem que ser esta palavra, está vendo? São os mistérios que as pessoas deixaram passar por alto. E agora ele vai mencionar alguns desses mistérios aqui para você. Bem aí mesmo é de onde vem a minha mensagem da semente da serpente, que se perdeu ao longo das eras, e a verdadeira crença da segurança do crente. Então o Mambana aqui está falando da segurança da salvação. O Mambana cria na segurança da salvação, quer dizer, que você não pode perder a salvação. Se você é um eleito, um predestinado, é impossível você perder. Uma vez salvo, você terá que ser salvo para sempre. Eu quero ler isso numa mensagem que ele pregou, que não temos traduzido, 19 de julho de 62. É uma pequena oração que ele faz aqui. Ele vai dizer aqui, como nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela sua onipresença, pela sua visitação a nós esta noite, pelo poder da sua ressurreição, pela segurança da salvação, pela sua grande manifestação de sua palavra nesses últimos dias que tu prometeste que tu farias. Então, quando ele fala aqui segurança e salvação, é disso, de que a salvação é uma coisa que está garantida, está selada, é algo que ninguém pode romper, é algo que ninguém pode desfazer. Ninguém pode desfazer a obra vicária de Cristo na cruz pela sua igreja. Então, nós entendemos pelas Escrituras que há muitas coisas implícitas na vida de um salvo.
que impede qualquer possibilidade de ele vir a se perder, pois a seu favor está o fato de ele ter o genes de Deus em si, também do fato de ele pertencer por predestinação a uma cidadania celestial, de que ele já está glorificado, conforme Paulo disse lá em Romanos 8, de que não entrará em qualquer tipo de juízo ou condenação, de que a sua filiação divina não é afetada pelos pecados, porque ele foi adotado como filho, de que o próprio selo de sua salvação, mediante o Espírito Santo, é até o dia do seu resgate, até o dia da sua redenção, e de que ninguém poderá arrebatá-lo nas mãos de Deus. Enfim, poderíamos citar vários exemplos. Então, exatamente tudo isso que permite a um eleito ser exatamente da mesma maneira como Cristo é, que é ser predestinado para experimentar o novo nascimento, receber a regeneração e o selo da sua redenção. É exatamente tudo isso, então, que torna o crente, o eleito, apto a ser um tabernáculo vivo de Cristo. Após isso, depois que ele passa por isso, o que vem? Vem um amadurecimento, né? Onde ele se torna ali, então, uma imagem perfeita de Cristo sobre a terra, crescendo naquele que é a cabeça da igreja. É isso que Paulo diz aqui, que eu quero ler para você. É isso que vai fazer o crente andar da maneira como Cristo andou. Lá em Efésios 4,15, Paulo vai dizer aqui: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, Nombrando, ele disse que Cristo, ele tem edificado um corpo em 7 passos ou 7 eras. Cada cristão individualmente deve crescer em Cristo, mas a noiva como corpo místico de Jesus, ela tem sido formada ao longo das eras da igreja. E nesta última era, a pedra de coroa, como o Bruno ensinava, que é Cristo e que é a cabeça da noiva, está sendo agora posta em seu lugar para tornar esse seu corpo completo e selado. Eu quero ler algo onde ele fala na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, de 62, a partir do parágrafo 360. Uma banda vai dizer aqui: então, quando você render o seu ser completo, então o Espírito Santo simplesmente se derrama através de você, nessas virtudes, e então você se torna um tabernáculo vivo. Então as pessoas olham e dizem: este é um homem cheio de virtude e de conhecimento, ele crê na palavra, temperança, paciência, piedade, bondade fraternal, cheio do amor do Espírito Santo. Veja, lá está ele, andando por ali. O que é isso? A estatura para o qual os incrédulos podem olhar e dizer: aí está um cristão, aí está um homem, uma mulher que sabe do que está falando. Veja, querido, que o Mobana aqui está dizendo para você que até um incrédulo consegue identificar isto. Até um incrédulo consegue reconhecer quando alguém é de Deus, que tem uma vida recuperada, transformada. Né? Você nunca viu pessoa mais amável, mais doce, mais devota. Ok, então veja, aquele que atingiu a estatura de um varão perfeito, né, ele consegue andar como Cristo andou. É claro que esse varão aqui também vai incluir as nossas irmãs, porque nós já estudamos numa outra ocasião, num outro estudo, que o Mambana ele comparou a noiva que foi sendo criada, ou que está sendo criada aí ao longo das eras, com uma figura masculina, porque ela é o corpo místico do Filho do Homem, Cristo. Depois o Mambana vai dizer aqui: você está selado. Um selo mostra ambos os lados. Se você está indo, ouvindo, você vê o selo da mesma forma. Aí está você, vê? Quando um homem ou mulher possui isto, então, agora sim, a pedra de coroa desce e sela-os para o reino de Deus, que é o Espírito Santo. Depois, a palavra, vindo daqui, vindo do alto, manifesta-se através de cada um desses seres. Veja, e torna este ser completo um tabernáculo do Deus vivo, um exemplo vivo do modo de andar do cristianismo. O que Cristo era, essas pessoas são, porque sua vida está aqui. Eles estão em Cristo, e a vida deles está morta, escondida em Cristo, e em Deus, e selada lá dentro pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, isso mesmo, vê? Considere-se morto, então você nasce da fé. Depois, a virtude e essas outras coisas são acrescentadas a você, até você ser uma imagem perfeita e viva de Deus. Veja que
você não se torna de imediato esta imagem perfeita de Deus. Umbanda diz até que você se torne. Então, isso ocorre quando? À medida que você é transformado por uma nova mentalidade, quando você recebe a mente de Cristo, como nós já estudamos, e que faz você viver e falar como Cristo. Isso tudo é adoção também. Depois ele continua, não é isto maravilhoso? Então Deus, por meio disso, trouxe também 7 eras da igreja, para mostrar os 7 passos que ele trouxe, construindo, edificando seu indivíduo à sua imagem. Ele tem edificado uma completa igreja à sua imagem. E na ressurreição, este corpo completo será levantado para viver com ele para sempre, porque é uma noiva. Amém. Graças a Deus. Agora, para que nós sejamos esse corpo completo de Cristo, como a Umbanda fala aqui, é preciso crer em toda a palavra, queridos. Pois a cada um de nós está ordenado crer em toda a palavra. Cada palavra que foi escrita é uma parte de Deus que você tem ali. Mas se alguém desconsiderar isso, tirando ou mesmo acrescentando uma palavra, esse corpo ou noiva palavra não poderá mais ser perfeito. A noiva e o noivo, eles têm que ser um. Como Paulo disse lá em Efésios, né? Há um só Deus, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Agora veja, essa unidade só é possível se tivermos toda a palavra em nós. A noiva não pode ter apenas uma parte de Deus em si, ou uma parte da palavra, mas precisa ter toda a palavra. Somente assim é que ela poderá ser o corpo completo representado em Jesus Cristo. Deixa eu ler isso onde a Umbanda trata na mensagem Eventos Esclarecidos pela Profecia, parágrafo 16, do dia 1º de agosto de 105. Porque a Bíblia é uma testemunha viva e prenunciada de Jesus Cristo. E como a terra tem crescido em sua plenitude, e também as vinhas crescem em sua plenitude, e o dia cresce em sua plenitude, a Bíblia foi manifestada em sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo veio à terra, toda a Bíblia, toda a Escritura foi ali escancarada perante todos. A Bíblia ali estava encarnada num corpo de um homem, Jesus Cristo. Ok. Ele era a palavra de Deus revelada. E isso fazia do Cristo o quê? Deus, o próprio Deus. Porque a palavra estava ali cumprida, se encarnando, se manifestando, né? Ok. Todo o livro completo da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus, prenunciando os eventos futuros. Seus crentes são ordenados pelo seu autor a ler e crer em cada palavra, e não apenas parte dela. Cada palavra é absolutamente uma parte do Deus Todo-Poderoso. Deus manifestado, envolto em sua palavra, para mostrar quem Ele é. Somos ordenados como crentes a crer em cada palavra. E ela é escrita pelo autor Deus, Ele próprio. Não há ninguém que possa acrescentar nada a ela ou tirar nada dela. Se você fizesse, seria um corpo de Deus estranho. Teria talvez como 6 dedos em uma mão, ou 3 braços, ou algo assim, por acrescentar algo. Para tirar algo longe disso e ser um braço curto ou um dedo curto, é o corpo completo de Jesus Cristo. E em Cristo, sendo o homem o noivo, a noiva está representada nele também. Por isso que a noiva também é representada por um varão. Esses dois são um. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós em mim. Que quadro completo. Do que o profeta aqui está falando? De unidade. Quando cremos toda a palavra, então, de fato, o Cristo tem que estar em você. E é isso que faz você estar em Cristo, Cristo em nós, e nós em Deus, e Deus em nós. Ok. Umbanda também lhe disse que tão certo quanto saber que você será salvo e que você não vai perder a salvação, também é certo de que você vai ser tentado. Ele disse isso. Porque se nós somos ordenados a crer em toda a palavra, meus queridos, nós também seremos ao mesmo tempo tentados a não crer em toda a palavra. Deixa eu ler uma mensagem que nós temos aqui do Umbanda, chamada Investimentos. Não sei dizer se ela foi traduzida. 24 de novembro de 103. Aqui o profeta diz: depois de ter recebido esta política que eu estou falando esta manhã, a segurança da salvação, né? Você sempre é tentado, ou provado, enfim. E sempre existe o reino de Deus. Não vem pela observação.
E nós sabemos que você é tentado. Cada filho que vem a Deus deve ser um filho treinado. Ok. Então veja, o povo de Deus, ele sempre foi tentado a aceitar um arrazoamento no lugar da palavra de Deus. E é justamente isso que impede o povo, às vezes, de ter uma boa confissão de sua fé. Por isso que Paulo disse: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Então, lá no Éden, desde o Éden, os filhos de Deus foram lá tentados a acrescentar ou a tirar uma palavra, como que aconteceu lá com Eva no jardim. Porém, isso também serviu como tipo, e nós vamos ler aqui no momento explica isso. Pois assim como aquela esposa lá do primeiro Adão, assim como a primeira Eva, comprometeu a palavra de Deus, o irmão Branham também vai nos dizer que a mesma coisa fez a segunda Eva, que é a Eva espiritual, quando aceitou um credo romano no lugar da fé dos apóstolos. Deixa eu ler isso lá na mensagem Terceiro Selo. Ele vai dizer aqui: a Eva natural caiu, lá no Éden, por ouvir o arrazoamento de Satanás contra a palavra de Deus. Foi assim que ela caiu. Muito bem. Ela caiu porque fez isso. Agora escute. A Eva espiritual agora, que é a igreja, a noiva de Cristo, ela caiu não no Éden, mas em Roma. Veja, no concílio de Niceia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que foi até Niceia e ouvindo o arrazoamento romano, ao invés de se agarrar à palavra, ela caiu. E tudo ao seu redor morreu com ela, ao seu redor. Agora, do mesmo modo que a Eva natural caiu, a Eva espiritual caiu. A noiva de Deus caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma. Me dá a entender que uma banda cometeu um erro aqui, né? Lapso de palavra, né? Porque ele diz: a noiva de Deus caiu no jardim e a noiva de Cristo caiu em Roma. Eu acho que ele quis dizer: a noiva de Adão caiu no jardim e a noiva de Cristo caiu em Roma. Pode ter sido assim. Vê, note, pelo mesmo arrazoamento contra a palavra de Deus. Ok. Então veja, assim como Adão não desistiu de sua esposa, eu quero que você entenda isso. Cristo, o segundo Adão, ele não desistirá da sua segunda Eva. Nós já vimos em outra ocasião que Deus tem preparado uma outra obra-prima, que é a noiva de Jesus Cristo, que é a sua segunda Eva. E será essa segunda Eva que estará unida em acordo com seu segundo Adão para voltar ao lar, que é o paraíso de Deus. Esse corpo será completo, nenhum membro ficará de fora, porque é Deus quem opera tanto querer como realizar. E a obra que ele começa, ele termina, como nós já lemos. Então deixa eu ler uma palavra do Mambana onde ele fala sobre isso. Mensagem à obra-prima, parágrafo 176. Observe a grande obra-prima da família. O marido e a mulher não podem ser verdadeiramente uma família, a menos que sejam um. Eles têm que ser. Se não forem, eles não são uma boa família. A esposa puxando para um lado e o marido puxando para o outro lado, isso tornaria uma família horrível. Mas de acordo com amor um pelo outro, isso é uma família. E agora, isso foi a obra-prima de Deus. E agora toda a verdadeira família aqui retrata isso, vê? E agora a obra-prima da família chegou novamente. Cristo e sua noiva, prontos para vir. O segundo Adão e a segunda Eva, prontos agora para voltar ao seu lar. Amém. E todo o quadro tem sido redenção. Do que isto foi, trazendo de volta, veja, trazendo exatamente de volta outra vez. Então veja, queridos, essa noiva que Deus está preparando nesses últimos dias, ela não pode mais cair. Porque assim como Deus estava em Cristo, agora Cristo tem que estar nessa noiva, refletindo as mesmas características de seu Pai por meio dela. Ela é parte do seu corpo, do corpo de Cristo, da mesma maneira que Eva foi parte de Adão. Se no passado a segunda Eva deu ouvidos ao razoamento, lá por ter aceitado o credo romano, hoje ela não poderá mais ser enganada, porque a pedra de coroa está fazendo dela o seu corpo completo e perfeito. Deixa eu ler uma mensagem onde trata disso. Se bem que nós já lemos alguma coisa aqui, né? Ele disse que a pedra de coroa já está descendo, selando, que é o Espírito Santo selando a noiva agora. Mas na mensagem Cristo, o Mistério de Deus Revelado, ele vai falar algo mais sobre isso, no parágrafo 413. Olhe, Deus em seu corpo, Cristo, ou seja, Deus no corpo do seu Filho, Jesus Cristo. E Cristo em seu corpo, a noiva. Oh, que coisa!
Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na noiva. Veja, você tem que andar como Cristo andou, mas como? Só se Cristo estiver em você. É o Cristo manifestado na noiva que vai fazer a noiva andar como ele andou, ok? E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo sua carne, seu corpo, o qual é a sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva que não se deixará enganar por denominação ou credo. Então essa segunda Eva agora não pode mais ser enganada. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo manifestada. Amém, graças a Deus. Então veja, Adão não abandonou a sua esposa. E assim como Cristo não abandona a sua noiva, porque ela não pode pecar, pois ela anda de modo digno, segundo a confissão com que foi chamada. E porque Cristo está agora manifestado na noiva, então ela vai o quê? Ela vai andar como Cristo andou. Essa noiva vem sendo formada desde a primeira era da igreja, para ser, conforme nós já vimos, aquele corpo completo de Cristo, que são o quê? Os eleitos que estão em unidade com a sua palavra, porque são parte da palavra, como Eva foi uma parte de Adão. Deixa eu ler isto. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Umbanda vai dizer aqui: veja, através da era, nós conseguimos desde a fundação, desde a primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente eleita, ou melhor, a semente completa. Então ela veio através dos pés de Lutero, voltou depois através do Wesley, depois dos pentecostais, línguas, nos lábios, veja, agora está nos olhos, profético, de Malaquias 4, assim por diante. E agora, não há nada mais restando para isto vir, a não ser ele mesmo para entrar nisso, porque esta é a última coisa que há. O que é? A segunda vinda de Cristo. Ele está aqui em espírito, nós já estudamos isso, mas ele não veio ainda. Mas essa é a última coisa que está faltando vir. E veja que isso aqui foi pregado no dia 22 de agosto de 65. Você sabe que alguns dizem que Cristo já veio, mas aqui ele está dizendo, antes de partir, lá em 65 ele disse, e isso é a última coisa que ainda resta, o que? Cristo vir. A seguinte é a inteligência, e nós não temos nenhuma inteligência própria, é a dele, vê? Não temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever estas coisas? Ele não pode fazer isso. É Deus mesmo, veja, está chegando a um lugar, e ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado, como Adão fez no princípio, ou melhor, como foi Adão no princípio. Ok, então nesses últimos dias agora Deus está tirando do lado do seu segundo Adão uma noiva, é isso que o Mambana está dizendo. Agora, eu quero que você veja algo aqui. Mambana, ele disse que há pessoas que são batizadas nas águas e que falam em línguas, mas mesmo assim não são salvas. A esses Cristo, como ele disse lá, ele vai dizer para eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Então, esse tipo de crente, ele sempre existiu na verdade, e esteve presente lado a lado com a verdadeira igreja de Cristo. Da mesma forma que o Espírito de Deus permanece na terra, ungindo várias carnes para dar testemunho da palavra de Deus, cada um no seu devido tempo, no seu tempo oportuno, também existe um falso espírito para ungir diferentes pessoas com a mesma unção da incredulidade para pôr a palavra de Deus em dúvida. Tal espírito vive entre as igrejas hoje para quê? Para criar crentes formais, com uma fé intelectual. Eles possuem até uma forma de piedade, mas eles negam o seu poder, não é isto? Quero ler onde ele fala isso. Batalhando ardentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, não temos traduzido, 14 de junho de 53. Foi esse mesmo grupo de crentes fundamentais que colocaram Jesus Cristo na cruz e o mataram, ou seja, foram crentes que mataram Jesus Cristo. Nós já estudamos isso no último estudo, sobre pequenos messias, ok? Porque ele tinha sinais e maravilhas e eles não creram. Esse mesmo Espírito vive entre as igrejas hoje. Veja, esse Espírito não está entre os incrédulos lá, não está entre os pais de santo, entre os idólatras ou entre os ateus. Ele disse, esse Espírito que mata a palavra, que mata Cristo, está entre as igrejas hoje. É um povo religioso. Não são um bando de infiéis, não. Eles são fundamentais, puseram isso para fora e eles estão exatamente corretos, mas eles têm uma forma de piedade, fundamentalmente certos, mas negam a eficácia dela. Então veja,
Esses dois espíritos, eles são reconhecidos pelas suas características, conforme nós já estudamos. Que são o quê? As suas obras. As obras de cada um vai identificar o que eles são. O mesmo espírito que esteve confinado no corpo de carne de Jesus, ele tem que estar agora também no corpo de carne da sua noiva. Exatamente isso que possibilita a noiva a andar dignamente segundo aquela vocação com que ela foi chamada, conforme Paulo disse. Eu quero ler só mais um sermão aqui, nós já estaremos encerrando. Mensagem Perguntas e Respostas, número 2, 64. Aqui Umbanda vai dizer: agora, no dia do Pentecostes, ela desceu, aquela coluna de fogo, e se separou assim, e línguas de fogo se posicionaram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo se posicionaram sobre cada um deles. Um eleito, um grupo eleito, identificado por esta coluna de fogo, mostrando que o próprio Deus havia separado no homem. Você entendeu? Deus, o Logos, separando-se nos homens. Ou seja, os homens tendo ali Deus neles, Deus encarnado nos homens. E não em uma pessoa, não é apenas em uma pessoa, num profeta. Ele está em sua igreja universal. Essa é a razão pela qual Jesus disse: as obras que eu faço, vós, não é um ou dois, vós, ou seja, a igreja universal, vós também as fareis. Mas, agora, eu sei que o King James diz maiores, mas a tradução correta aí é mais do que essas fareis. Deus contido. Eu tive que pesquisar lá no inglês, e a palavra lá que o irmão Umbanda usou foi bottle, que também pode ser engarrafado. Então, Deus contido, Deus engarrafado e confinado em um só homem, Jesus Cristo. Mas agora ele está contido, ele está engarrafado e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. É isso que vai fazer essa igreja universal do Deus vivo viver como Deus vive. É ter este mesmo Deus agora engarrafado, contido e confinado dentro da igreja. Então, é isso que vai fazer o eleito hoje andar como Cristo andou, que é tendo o próprio Cristo engarrafado e confinado dentro de si. Ele se mostra ser alguém especial e peculiar porque ele é guiado pelo Espírito, que lhe conduz a andar e fazer as coisas do Espírito. Deixa eu ler mais essa mensagem vida. Nós não temos traduzida, 12 de maio de 58. Você deveria ser um povo diferente, um povo peculiar, um povo chamado para fora, um povo separado, um povo que anda segundo as coisas do Espírito, não segundo as coisas da carne. Então veja, irmãos, essa direção do Espírito é que vai permitir então o crente também andar como um corpo unido, como uma igreja unificada, que contempla apenas o invisível. Deixa eu ler uma mensagem aqui do Umbanda. Olhando para o invisível. Também não temos traduzida. 10 de abril de 59. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Bem, agora se todas essas vozes estranhas do mundo, deste evangelho social, assim simplesmente pertencem à igreja e isso é tudo que é necessário, por que ela não fez alguma coisa? Nada é feito além de confundir as pessoas. O que precisamos hoje é de uma igreja unificada, cheia do Espírito Santo e do poder do alto, guiada pelo Espírito do Deus vivo, na torre de controle, que não dirá, porque eu sou um batista e ele é um metodista, eu não tenho nada a ver com ele. Um verdadeiro Espírito de Deus reconhecerá o seu irmão ou irmã. Não me importa que tipo de marca que ele esteja usando. Nós precisamos novamente da liderança do Espírito Santo, andando segundo o invisível, da maneira como Deus nos conduz. As coisas que vemos são temporais, as coisas que não vemos, essas sim são eternas. Então, queridos, para encerrar, Deus, ele tem conduzido uma igreja, é assim que o Umbanda tem nos ensinado. Então, que ele nos ajude a continuar nos guiando e nos conduzindo, para que essa igreja possa andar nesses caminhos que ele tem traçado para ela, para que ela também possa cumprir essas ordens de Deus, os mandamentos de Deus e guardar esses mandamentos, porque como disse o apóstolo João, como nós já lemos, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Esse é o estudo que eu tinha para trazer para os nossos irmãos, e ao invés de encerrar com uma oração, como eu regularmente faço, eu quero encerrar aqui com uma oração do próprio Umbanda. Vou fazer com que a oração dele encerre esse nosso estudo. Uma oração curta que ele fez, uma mensagem que nós não temos traduzida. A Porta Dentro da Porta, de 1960. Ele vai dizer aqui na sua oração: Pai Santo,
Guarda-nos no centro da tua vontade, cumprindo os teus mandamentos, andando segundo as ordens de Deus, tomando os mandamentos de Deus e vivendo por eles. Conceda isso, Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sempre permaneça sobre nós. E através das misericórdias de Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.